Já coloquei para gravar de novo. Andrezão, e agora? Vai conseguir ou não? Vamos ver se agora aqui. Vamos ver. Vamos ver se esse vai abrir. Não, Andrezão. Ficou preto de novo, cara. Não sei por quê. Por que será que não tá abrindo, hein, doido? Por que será que não tá abrindo, hein? Estranho. Não abriu, velho. Na verdade, abre ele. Só que o que acontece? Fica uma tela preta, entendeu? Fica uma tela preta. É isso que acontece. Eu não sei por quê. E por que na semana passada deu? O que você fez de diferente? Fez alguma coisa de diferente aí. André, essa bandeira que você colocou aí tá parecido com Bahamas, Nassau, não? Parece que eu só tô na dúvida, mas tá parecendo com Bahamas, Nassau. Ih, então errei. Nossa, mas Bahamas Nassau é parecida com essa, hein? Essa aí me pegou, hein? As outras eu adivinhei, agora essa aí me pegou. Essa é qual? Santa Lúcia, cara, bicho, Bahamas em Nassau, André, é pertinho de Santa Lúcia. Pertinho, é do lado, velho. Acertei o lugar, pelo menos, na América Central. Santa Lúcia de Bahamas é bem do lado, cara. Bom, quase, hein? Quase. Gente, então vamos lá, hein? Olha aqui, ó. Galera, é o seguinte. Outra coisa interessante para falar para vocês. Afinal de contas, como que é a vegetação desse domínio das araucárias ou Mata dos Pinhais? A gente já viu que é uma área muito desmatada, foi muito destruída ao longo da história, ali por conta da indústria madeireira, por conta da indústria moveleira, né? Esse domínio das araucárias ou Mata dos Pinhais foi muito destruída ao longo da história. Esse domínio das araucárias, ou também chamado de Mata dos Pinhais, né? Foi muito destruído ali para a indústria madeireira, para a indústria moveleira, 97% destruído. Local também de uma intensa urbanização, né? Porque envolve principalmente aquela área do Paraná, aquela área ela é muito povoada, cara, tem muita urbanização. Então, isso também é um dos fatores da destruição. Mas não é considerado um hotspot, igual eu falei para vocês, porque para ser considerado um hotspot, pessoal, além de ter uma grande destruição, você também tem que ter uma grande biodiversidade. E essa área da araucária não é uma área de grande biodiversidade, então não é considerado um hotspot, beleza? Só para deixar isso bem claro aí para todo mundo. Sobre os aspectos físicos do domínio das araucárias ou Mata dos Pinhais, gente, essa floresta de araucária aqui, que parece um chapéuzinho, né? Tem um tronco longo e a floresta ali parece um chapéuzinho. Ela é uma floresta aciculifoliada. Galera, você sabe o que é uma floresta aciculifoliada? Meus amigos, uma floresta aciculifoliada, ela é uma floresta que apresenta folhas que são pontudas. Ela é uma floresta que apresenta folhas que são pontiagudas, em formato de agulha. É uma floresta mais resistente ao frio. Quando vem aquele período ali de frio mais intenso, a ponto inclusive de formar geada, você vai ver que o gelo desliza sobre aquela folha pontuda, aquela folha pontiaguda, né? Então é uma floresta mais resistente ao frio. Isso chama, o termo para isso é aciculifoliada, folhas pontudas, pontiagudas.
Gente, o clima presente aí no domínio das araucárias ou matos pinhais, ele é um clima chamado de subtropical. Galera, o clima subtropical ele é um clima que apresenta chuvas que são constantes, chuvas que são regulares, né? São chuvas constantes, são chuvas regulares, o clima subtropical. E ao mesmo tempo você tem uma elevada amplitude térmica anual. Professor, o que é mesmo amplitude térmica, hein, professor? Amplitude térmica, pessoal, é variação de temperatura. Ô, gente, nessa área aí do clima subtropical do domínio das araucárias, quando é verão nessa área aí do Paraná, por exemplo, é verão para valer. Mas quando, por sua vez, é inverno nessa área aí do Paraná, é inverno para valer. Entende? Então tem uma elevada amplitude térmica anual, ok? Interessante fazer esse destaque para vocês aí. Em relação ao relevo, pessoal, essa região aí é uma área que tem um relevo que é o chamado Planalto do Paraná. Regiões mais elevadas, regiões mais onduladas de serras, tem muitas serras nessa região, e também tem áreas, galera, nessa região de chapadas, de topo elevado e tabular. Essa região do Planalto do Paraná, ela é uma região que tem que tem muitos rios que são muito volumosos, como Tietê, como Paraná. O rio Tietê e o rio Paraná são rios presentes nessa área do domínio das araucárias. São rios muito volumosos, muito viscosos, muito caudalosos. E como o relevo dessa região do Planalto do Paraná é um relevo irregular, muita presença de serras, isso faz com que tenha muitas quedas d'água. E a gente sabe que onde tem a presença de queda d'água, eu tenho pressão para gerar energia, movimentando turbinas ali de uma usina hidrelétrica. Inclusive, pessoal, é no domínio das araucárias que a gente tem a maior usina hidrelétrica que envolve o Brasil, mas que não é totalmente brasileira, que é justamente a usina de Itaipu. A usina de Itaipu está nessa área do domínio das araucárias, está nessa área do Paraná, está nessa área do Planalto do Paraná, na bacia do Tietê-Paraná, onde tem muita queda d'água, geração de energia por meio da pressão dessa água ao movimentar turbinas e, consequentemente, a presença da usina de Itaipu, por exemplo, uma usina hidrelétrica que está presente nessa região, que, repito, é a maior usina hidrelétrica que envolve o Brasil, mas que não é totalmente brasileira, é binacional, é brasileira e paraguaia. Essa região também é uma região que tem um solo muito fértil, que é aquele solo de terra roxa, né? Lembrando, pessoal, que o solo de terra roxa, ele é aquele solo, lembrando, pessoal, que o solo de terra roxa, ele é aquele solo que vem de derrame basáltico, atividade vulcânica no passado, e aí fez com que tivesse bastante acúmulo de matéria orgânica no solo. Então, assim como no domínio dos mares de morros, ali no litoral do Sudeste, você acha a terra roxa, também no domínio das araucárias, ali no Paraná, você também acha esse solo muito fértil, que é o solo de terra roxa, e historicamente utilizado para a plantação de café. Bom, bem aí, você está vendo, pessoal, o climograma do clima subtropical, ó. Bem aí você está vendo o climograma do clima subtropical, tá vendo? Olha só para você ver como é que é o clima subtropical. Ele apresenta chuvas que são regulares, constantes ao longo do ano. Você percebe que as chuvas são representadas pelas barras e, ao mesmo tempo, você tem a linha que representa a temperatura com uma grande variação de temperatura ao longo do ano. Né? Isso significa uma grande amplitude térmica anual. Quando é verão, ali no domínio das araucárias, é verão para valer, mas quando é inverno, por sua vez, é inverno para valer. Essa é uma característica do clima subtropical. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um solo presente ali naquela área do Paraná. É o famoso solo de terra roxa, muito fértil, ali no Paraná, no domínio das araucárias, também presente no domínio dos mares de morros, historicamente utilizado para a plantação de café. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tá certo, Andrezão, bicho, mas eu vou falar um negócio aí. Talvez se essa aí eu não respondesse tão de supetão, já falei direto Bahamas, se eu pensasse um pouquinho, eu poderia falar Santa Lúcia, hein?
Eu sabia que estava ali, sabe, na área central. Você vê o mapa, Bahamas e Santa Luz está muito perto, cara, muito perto. Ô, gente, beleza, hein? Vamos lá. Deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Brothers. Vou entrar num outro domínio morfoclimático agora. Sabe qual que é o outro domínio morfoclimático que eu vou entrar nesse exato momento? É o domínio dos pampas, também chamado de pradarias ou também chamado de campos. Esse é o domínio morfoclimático que eu vou entrar nesse exato momento, o domínio dos pampas, ou também chamado de pradarias, ou também chamado de campos. Galera, o domínio morfoclimático dos pampas, pradarias ou campos, vocês vão perceber que ele está presente principalmente no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada aí a localidade do domínio dos pampas, pradarias ou campos, ó. Esse domínio morfoclimático está presente aqui no Rio Grande do Sul, também se estende pelo Uruguai e pela Argentina, tá vendo? Essa região pampeana. Galera, essa região pampeana presente no Rio Grande do Sul, presente aí no Uruguai, presente aí na Argentina, ela é correspondente com essa feição que você está vendo aí na imagem, ó. Uma vegetação rasteira, né, em sua grande maioria de planície, uma área baixa e reta. Essa é a região dos pampas. Então, bem aí está mostrando o slide que esse domínio dos campos está presente no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas também em outros países como Argentina e Uruguai. E como que é a vegetação dos campos? Gente, a vegetação dos campos, igual vocês viram aqui na imagem, ela é uma vegetação rasteira, ela é uma vegetação de gramíneas, não é? Essa é a vegetação dos pampas. Muito interessante destacar que essa região pampeana, ela tem muita tradição na criação de gado. Inclusive, o churrasco gaúcho é muito famoso, né? O churrasco gaúcho é muito famoso porque, historicamente, essa região do Rio Grande do Sul sempre foi uma área de muita criação de gado. Até porque o solo dessa região, o relevo dessa região propicia, e a vegetação dessa região propicia a criação de gado. A carne argentina é muito famosa, muito por conta do domínio dos pampas, onde você tem esse relevo, em sua grande maioria, de planície, né? Uma área baixa, uma área reta, vegetação rasteira de gramínea. Essa vegetação rasteira de gramínea já é pastagem natural para o gado. Olha só que interessante. Né? Então, sempre historicamente foi favorável a criação de gado nessa região, por isso tanta tradição, esse churrasco gaúcho, a carne argentina, sempre muita tradição. Galera, o clima nessa área do domínio dos pampas também é aquele clima subtropical. Professor, o que é mesmo um clima subtropical? As chuvas são constantes, é igualzinho esse climograma aqui, ó. Chuvas são constantes ao longo do ano, você não tem um período nem muito chuvoso, nem um período seco, e ao mesmo tempo você tem uma elevada amplitude térmica anual. Quando é verão lá no domínio dos pampas, aqui, notamente mais de pradarias ou campos, quando é verão mesmo. Mas quando é inverno aí nessa região, também é uma área que é inverno mesmo para valer. A amplitude térmica ela é bastante elevada ao longo do ano. Sobre a hidrografia dessa região, a gente tem nessa área a presença da famosa Bacia do Uruguai. A Bacia do Uruguai tem alguns trechos de planalto, pessoal, na Bacia do Uruguai, que são favoráveis a hidrelétricas, mas na grande maioria da Bacia do Uruguai, a gente tem a presença de trechos de planície, por sua vez, que são baixos, são retos e voltados ao processo de navegação. Gente, outra coisa importante também para falar para vocês, ó. Sobre o relevo do domínio dos pampas, bom, conforme eu falei para vocês, o relevo nessa área do domínio dos pampas, a sua grande maioria é um relevo de planície. É aquele relevo baixo, é aquele relevo reto, presente ali no Rio Grande do Sul. Em algumas regiões pampeanas, vocês vão ver esse relevo que eu coloquei aqui na imagem, ó, que é aquele relevo levemente ondulado. Esse relevo levemente ondulado que você vai perceber em algumas regiões pampeanas tem o nome de colinas ou também chamado de coxilhas. Esse relevo levemente ondulado se encontra em algumas regiões pampeanas, tá? Gente, agora, o solo do domínio dos pampas vem passando por um grave problema, hein? Vem tendo um grave problema no solo do domínio dos pampas, pradarias ou campos. Você sabe o que aconteceu? Essa região aí do domínio dos pampas, ela historicamente sempre foi utilizada para muita produção agrícola.
E quando você faz muita produção agrícola sem deixar o solo descansar, isso vai sugando o nutriente ali daquele solo e a rocha ela começa a ficar frágil, quebradiça, esfarelar, virar areia. E a região dos Pampas, igual eu falei para vocês, sempre foi uma área de muita criação de gado. E o excesso de gado numa região vai quebrando o solo quando aquele gado vai pisoteando o solo. Você sabia que o excesso de pisoteio do gado no solo vai quebrando a rocha a ponto dela esfarelar e virar areia? Pois bem, tem uma região do Rio Grande do Sul chamada de Campanha Gaúcha, que fica no sudoeste do Rio Grande do Sul. Esta região do Rio Grande do Sul, denominada de Campanha Gaúcha, que fica no sudoeste do Rio Grande do Sul, ela é uma área de muita criação de gado do ponto de vista histórico, de muita plantação nessa região. E, historicamente, ela foi uma área em que o seu solo, a rocha, sempre quebrou muito, esfarelou e virou areia. Essa região aí da Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, ok? Então é importante destacar isso aí para vocês, tá? Muito, muito, muito importante destacar isso aí para vocês. Beleza? Gente, aqui está mostrando aqui, ó, o local na Campanha Gaúcha que está passando pela arenização. O excesso de produção agrícola associado a um excesso de criação de gado fez com que esse solo, a rocha, começasse a quebrar, esfarelar e virar areia. Processo da arenização que vem acometendo essa área do Rio Grande do Sul. Aí, sobretudo no sudoeste gaúcho, aquela área da Campanha Gaúcha. Gente, alguém tem alguma dúvida? Fala para mim se alguém tem alguma dúvida até aí. Dúvida, dúvida, dúvida. Olha, meu compartilhamento de tela parou, véio, sem querer. Espera aí. Dúvida, dúvida, dúvida. Bom, já expliquei para vocês de vegetação mundial. Tundra, taiga, floresta temperada, floresta mediterrânea, steppes, savanas, desertos, floresta mediterrânea. Já expliquei de vegetação brasileira. Pantanal, mangues, mata dos cocais, cerrado, caatinga, mares de morros, araucária, pampas agora. Só está faltando um assunto para eu explicar de vegetação brasileira e a gente encerra essa matéria de vegetação mundial e vegetação brasileira. Daí você sabe o que eu vou fazer na próxima aula? Na próxima aula eu vou entrar numa outra matéria ali da geografia econômica. Eu vou ficar fazendo o vai e vem, tá? Eu dei indústria de geografia econômica, aí eu dei vegetação de geografia física. Depois eu vou voltar para a matéria de geografia econômica, eu volto para a matéria de geofísica e assim por diante. Gente, o último domínio morfoclimático que está faltando para eu explicar para vocês é esse aí, ó. É o domínio amazônico. O último domínio morfoclimático que está faltando para eu explicar para vocês. Gente, você sabia que a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo? Pois bem, a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo. Tomem cuidado aqui agora com o negócio. A floresta amazônica ela não é a maior floresta do mundo, porque a maior floresta em si do mundo é a chamada taiga siberiana, presente ali na Rússia. Agora, a floresta amazônica ela é a maior floresta tropical do mundo, tá? Sem dúvida nenhuma, é a maior floresta tropical do mundo. E é uma área de muita biodiversidade. Galera, a floresta amazônica é uma área de tanta biodiversidade, mas tanta biodiversidade, que existe sobre a floresta amazônica muita atividade legal relacionada a essa biodiversidade, que é o que a gente chama de biopirataria, ou seja, o tráfico de plantas e animais silvestres. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Essa região amazônica, pessoal, ela é uma área de gigantesca biodiversidade. E, infelizmente, tem pessoas que utilizam dessa biodiversidade da floresta para cometer crime, como o tráfico de plantas e animais silvestres, que é o que a gente chama de biopirataria. Muito comum naquela região amazônica.
região amazônica é uma área muito densa, a floresta muito fechada, tão fechada que quando você olha a floresta por cima parece que está vendo um grande tapete. É porque as copas das árvores entrelaçam, formam um dócil, que eu falei para vocês. O chão da floresta também é escuro, chama de umbrófila. Ela também é uma floresta adaptada à umidade, hidrófila. Ela é uma floresta que apresenta folhas que são grandes, que são largas, chamada de latifoliada. Além do que a floresta amazônica, ela é uma floresta chamada de perennifoliada. As folhas são permanentes, são folhas sempre verdes, são folhas sempre vivas, nunca caem. E muito disso acontece porque a região onde a floresta amazônica está localizada é uma área muito chuvosa, né? É uma área que tem muita umidade, é uma área que tem muito sol, e isso permite o crescimento ali das folhas, das árvores, né? E essas folhas, elas são folhas permanentes, que não vão mudar ali, não vão cair ali essas folhas, dependendo da estação do ano. Até porque você não tem variação de estação do ano naquela região equatorial da floresta amazônica, tá? Galera, em relação à hidrografia ali na floresta, é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? A bacia amazônica ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Os rios ali da Amazônia são rios perenes. Os rios da Amazônia são rios que não secam, são rios muito viscosos, com muitos peixes, muito volumosos. Maior bacia hidrográfica do mundo. Muitos trechos de navegação na bacia amazônica, de planície, mas tem alguns trechos que a região amazônica foi utilizada para a produção de energia por meio de hidrelétricas. Não que o relevo seja irregular de Planalto para gerar queda d'água e movimentar turbinas e gerar energia, mas a região amazônica é uma região que tem tanta chuva, a região amazônica é uma região que tem tanta água, que mesmo em trechos de planície, quando eu represo uma área, tem pressão da água para movimentar turbinas e gerar energia, tá? Então tem algumas hidrelétricas ali na região amazônica, como por exemplo, usina de Jirau, em Rondônia, usina de Belo Monte, ali no Pará, em meio ao Rio Xingu. Gente, tem um aquífero naquela região amazônica, que é o aquífero mais volumoso do mundo. Galera, não confunda uma coisa com a outra, tá? O aquífero que é considerado o mais extenso do mundo está localizado no centro-sul do Brasil, chama Guarani. Além do Brasil, está localizado na Argentina, Paraguai e Uruguai. Ele é um aquífero transfronteiriço, assim chamado de aquífero Mercosul. Agora, tem um aquífero localizado no estado do Pará, no Brasil, que ele é o mais volumoso do mundo. Ele chama aquífero Alter do Chão. Enquanto o aquífero Alter do Chão está muito bem preservado, o aquífero Guarani, por sua vez, no centro-sul do Brasil, está sofrendo muito com poluição promovida por agrotóxicos, beleza? Galera, em relação ao solo da Amazônia, o solo da Amazônia não é bom, tá? Olha para você ver como é que são as coisas, né, galera? A ausência de água é ruim para o solo. A ausência de água igual no sertão nordestino, igual no domínio da Caatinga, é ruim para o solo. Você sabe por que a ausência de água é ruim para o solo? Porque o solo fica frágil. O solo ele fica quebradiço sem água. É como se fosse o nosso corpo humano sem um cálcio. Você vai perceber que o nosso osso ele fica quebradiço. A rocha sem água também fica quebradiça a ponto de esfarelar e virar areia. A falta de água é ruim para o solo. Só que você sabia que o excesso de água no solo também é ruim para o solo? Porque o excesso de água no solo provoca um sério problema chamado de lixiviação. Ô, gente, a lixiviação é a lavagem dos nutrientes do solo. Professor, não estou entendendo. Galera, da mesma forma que a falta de água no solo é ruim para o solo, quando eu tenho um excesso de água no solo, o solo fica encharcado. É como se eu pegasse uma bacia lotada de água, jogasse numa região que tem muito nutriente, os nutrientes começam a se espalhar. Em um local que chove muito, que tem muita água, o solo encharcado limpa os nutrientes do solo, lava os nutrientes do solo. E aí, por sua vez, o solo ele fica meio anêmico, o solo fica infértil, cinzento, e o solo da Amazônia tem essa característica. Galera, em relação ao clima da região amazônica, o clima da região amazônica é o clima chamado de equatorial, tá? O professor, como é que é o clima equatorial? Galerinha, o clima equatorial, ele é um clima que apresenta como característica o fato de ele ser extremamente quente e úmido. Galera, o clima equatorial, que é o clima presente na região amazônica,
ele apresenta como característica o fato dele ser extremamente quente e úmido. Galera, se você for lá na região amazônica, seja em janeiro, seja em julho, você vê que a temperatura é 34, 35, 36, 37 graus ao longo do ano. Pequena amplitude térmica, quase não tem variação de temperatura ao longo do ano. Extremamente quente e úmido, com pequena variação de temperatura, com pequena amplitude térmica. Esse clima é chamado de equatorial, extremamente, repito, quente e úmido. Beleza? Galera, tem uma chuva muito comum na região amazônica, chama chuva convectiva. É até comum entre os moradores ali em Manaus, em Belém, quando eles vão saírem, eles falam assim, a gente vai sair antes ou depois da chuva? Né? É porque lá faz tanto calor e lá tem tanta umidade por conta da vegetação que sempre tem uma chuvinha no final da tarde, chama chuva convectiva. Outra coisa, a região amazônica é uma região que tem tanta umidade, que a cortina de umidade que é formada sobre a floresta amazônica, sobre os rios da Amazônia, não fica apenas sobre a floresta amazônica, nem sobre os rios da Amazônia. Essa cortina de umidade é levada para outras regiões e provoca chuva em outras regiões. Essa cortina de umidade é denominada de rio voador. Professor, eu poderia falar que o aumento do desmatamento da Amazônia promove uma diminuição de chuvas em outras áreas do Brasil? Sem dúvida nenhuma. O aumento do desmatamento da Amazônia produz uma redução de chuvas em outras áreas do Brasil, como, por exemplo, o Centro-Oeste, como, por exemplo, o Sudeste, porque menos essa cortina de umidade é formada, menos esse rio voador é formado, e menos essa cortina de umidade vai chegar em outros estados, em outras regiões, levando chuvas a outras regiões. Tá? Sem dúvida nenhuma. Ô, gente, outra coisa. Em relação ao relevo da Amazônia, o relevo da Amazônia, galera, apresenta 3 subníveis, tá? O primeiro subnível do relevo da Amazônia que nós temos é um subnível chamado de Igapó. O primeiro subnível do relevo da Amazônia que a gente tem é um subnível chamado de Igapó. Galera, a mata de Igapó presente na região amazônica, ela é uma mata que é totalmente alagada. A mata de Igapó presente na região amazônica, ela é uma área totalmente alagada. Nesse subnível, nesse... Ué, o que aconteceu aqui? Teve um barulho aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Peraí. Vocês estão me vendo, me ouvindo, belezinha? Hã? Estão me vendo, me ouvindo, belezinha? Um barulho aqui, o que será que aconteceu? Você acredita, André, que agora abriu a outra bandeira? Essa outra bandeira aqui que abriu aqui, azulzinha, com branco, com estrelinhas no meio. Olha, eu acho que é de Honduras, hein? Seria de Honduras? Acha que eu não sei as bandeiras, né, meu brother? Tô grilado que eu errei essa de Santa Lúcia, hein? Tô grilado que eu errei essa de Santa Lúcia, cara. Ai, beleza. Aí, deixa eu voltar aqui, tinha dado um barulho aqui, não sabia o que era. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar. Vamos lá. Gente, então tem um subnível do relevo da Amazônia que chama Mata de Igapó. Galera, esse subnível do relevo da Amazônia, chamado de Mata de Igapó, se você for reparar, ele é uma área do relevo amazônico que é totalmente alagado, cara. Totalmente alagado. É uma área que não tem atividade econômica muito rentável, essa região de Igapó, tá, pessoal? Porque como que uma área que é totalmente alagada vai ter uma atividade econômica muito rentável? Não tem. E essa região de Igapó aí na região amazônica, ela que é uma área totalmente alagada, a gente não tem essa atividade econômica muito rentável porque é uma área totalmente alagada. O que a gente tem na área de Igapó
É basicamente um extrativismo, cara. Você tem basicamente um extrativismo nessa área. Extrativismo animal, extrativismo vegetal. Gente, agora, tem uma região na Amazônia que chama Mata de Várzea. É um outro subnível do relevo da Amazônia. Tem um outro subnível do relevo da Amazônia que chama Mata de Várzea. Gente, essa Mata de Várzea, na região amazônica, ela é uma área que é parcialmente inundada. Professor, como assim parcialmente inundada? Quando vem o período das cheias, essa área da Mata de Várzea inunda. Quando não está no período das cheias, essa Mata de Várzea ela não fica mais inundada. O que o pessoal faz nessa Mata de Várzea como atividade econômica, hein, professor? Nessa Mata de Várzea, como atividade econômica, o pessoal realiza um tipo de pecuária que chama pecuária de rotação. Quando essa área está seca, deixa o gado aí. Mas quando vem um período da cheia, você tem que pegar o gado que está aí e levar até regiões mais elevadas, porque senão você vai perder sua criação. É igual o que é feito no Pantanal Mato Grossense. No Pantanal Mato Grossense também é muito feita essa pecuária de rotação, tá? Galera, e a região amazônica tem um outro subnível do relevo. O outro subnível do relevo que tem na região amazônica chama mata de terra firme. A mata de terra firme, que é um outro subnível da região amazônica, é uma área que não é alagada. É uma área que não é alagada. Inclusive, pessoal, a mata de terra firme na região amazônica, que é uma área que não é alagada, é onde está tendo avanço da agropecuária para essa região, na mata de terra firme. Galera, e nos últimos anos vem tendo muito avanço da agropecuária para a região amazônica, para a mata de terra firme, e isso está sendo, inclusive, alvo de muita crítica. Porque com o avanço da agropecuária para a mata de terra firme na região amazônica, com o avanço da área agrícola, com o avanço da fronteira agrícola, inevitavelmente você aumenta o processo de desmatamento da floresta, inevitavelmente você tem processos como queimadas na floresta. E nos últimos anos aumentou muito o nível de desmatamento da floresta amazônica, o índice de queimadas na região por conta dessa expansão da fronteira agrícola, por conta dessa expansão da área agrícola na região. Inclusive, o Brasil foi até alvo de críticas de ambientalistas a nível internacional. O ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, fez duras críticas em relação ao Brasil recentemente. A ativista ambiental Greta Thunberg também fez várias críticas ambientais recentes ao Brasil. O presidente da França, Emmanuel Macron, também fez críticas pesadas em relação ao Brasil, com relação a esse avanço da área agrícola para a área de mata firme na Amazônia, que culmina, ao mesmo tempo, num aumento de desmatamento ali da região, tá? Queimadas e assim por diante, ok? E sem contar, gente, que todo avanço de área agrícola, toda expansão de fronteira agrícola, toda expansão de área agrícola é acompanhada de conflitos. Você sabia disso? Quando eu vou expandir minha área para produzir no campo, numa região que não tem produção no campo, inevitavelmente vai ter conflito. Inevitavelmente vai ter conflito. Toda expansão de área agrícola, toda expansão de fronteira agrícola tem conflito no campo. Conflito entre fazendeiros e poceiros, conflito entre fazendeiros e MST, fazendeiros e indígenas, fazendeiros e pastorais da terra, fazendeiros ambientalistas. Lembrem-se da morte de algumas pessoas que nós tivemos na região amazônica, que ia contra a expansão da área agrícola na região e que defendiam a exploração sustentável da Amazônia. Chico Mendes, por exemplo, um ambientalista que foi assassinado na região amazônica, defendia a exploração sustentável da floresta. A Dorothy Stein era uma missionária inglesa que defendia pessoas na relação mais fraca no campo ali na Amazônia, como poceiros, ela acabou também sendo assassinada. Tivemos alguns massacres lá na região amazônica, já como em Eldorado, Carajás, contra o MST. E o Brasil, nos últimos anos, vem passando por muito conflito no campo, na região amazônica, né? Porque nessa expansão de área agrícola, você tem aqueles que não querem que aconteça essa expansão da área agrícola, como os indígenas. E nos últimos anos vem tendo muito conflito entre fazendeiros e indígenas no Brasil. Isso pode ser até mesmo tema de alguma prova de redação, tá? Esses conflitos no campo do Brasil, porque isso já foi tema de redação em prova, inclusive. Ok? Bom, vou interromper o compartilhamento aqui. Eu vou mandar esse slide aqui agora para vocês. Vou mandar esse slide aqui agora para vocês. Inclusive, eu vou mandar o slide que eu vou entrar na próxima aula. Vou mandar esse slide aqui agora para vocês. Inclusive, eu vou mandar o slide
que eu vou entrar na próxima aula. Inclusive, eu vou mandar o slide. Eu vou entrar na próxima aula. Quer ver? Só um minuto. Ó, fechei o assunto de vegetação, tudo bem? Acabamos o assunto de vegetação, acabou. Finalizamos vegetação mundial, finalizamos vegetação brasileira, acabou essa matéria, beleza? Materinha aqui acabou, já acabou a indústria mundial e brasileira, já acabou vegetação mundial e brasileira. E na próxima aula, pessoal, eu vou entrar nesta matéria nova aqui, ó. Eu vou mandar para vocês aqui agora. Vou entrar nessa matéria nova aqui, ó. Que eu estou mandando para vocês aqui agora. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Estou mandando para vocês aí agora. Quem está assistindo a aula pelo computador, fala aí para mim. Receberam o material que eu mandei de biomas mundiais e vegetação brasileira e o material que eu mandei de agricultura, que é a matéria que eu vou entrar na próxima aula? Receber também a agricultura? Agricultura é a matéria que eu vou entrar na próxima aula, beleza? Então tá, compartilha aí entre o grupo da sala, beleza? Então aí está o slide de biomas mundiais brasileiros. A gente acabou a matéria de biomas mundiais brasileiros, acabamos a indústria mundial e brasileira também. E na próxima aula eu entro em agricultura. Fechou? Gente, então valeu, cara. Um abraço aí para todo mundo, tá? Tudo de bom aí para vocês. Semana que vem eu tô voltando e valeu, 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 valeu. Abração, Andrezão, Maria Luísa, Giovana, Luana, Amanda, Tiane, Ana Vitória. Valeu, gente. Abraço.